Oba! Olha eu aqui. Comecei antes, né? Você viu? Comecei um pouco antes e tal. Chainha, obrigado em agradecer o Chainha, porque sexta-feira eu terminei o programa e falei mesmo. Rodolfo palmeirense, Mel palmeirense, você, Denise, o Zé Walter. Falei, Chainha, precisa equilibrar o jogo. Não contrata mais ninguém que seja palmeirense. E trouxe o Luquinha pra gente. Vim aqui que time você torce, menino? Eu sou santista, igual você, né, Nando? Você é um menino prodígio. Só que eu tô com medo. Tô cercado aqui de dois palmeirenses. Mas ele é tão santista que veio até de verde. Mas logo hoje eu tô de verde. Aqui entre nós, hein? Você tá disfarçado. Não, fazia 2 meses que eu não usava essa camisa. Eu tô achando... pede pro Chain e resolve tão rápido. Você vê, de um dia pro outro. Eu tô achando que essa camisa aí te compromete. Não, é pra combinar com o programa, né? Esporte, né? Mas eu preciso falar muito bem de você na abertura desse programa, porque agradeço de todo o coração o convite que você me fez. Eu fui no seu aniversário sábado, Sabadão, né? Um churrasco, um cupim casqueirado. Quem mais Só santista. Não posso falar, né? Não, só santista. Ô, Lu. Palmeirense não entra em casa. Ô, Lu, ele não chamou você? Só minha mãe. A Lu tá brava. Não chamou ninguém. Não chamou ninguém? Chamou você? Que é isso? Eu já falei que só Rodolfo, entra santista em casa. Também não. Por quê? Porque eu sou santista. Lógico. Garoto. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, vamos começar. Boa tarde, rapaziada. TH Mais Esportes está no ar. Vamos falar sobre o Brasileirão da Série A. E o Mirassol, hein? Segue voando. Conquistou mais uma grande vitória fora de casa. Tem também os gols dos outros jogos para você. Em Novo Horizonte, o Grêmio Novo Horizontino ficou apenas um empate com o Botafogo de Ribeirão Preto na sexta-feira, mas pressionou o adversário. Vamos falar também sobre um campeão pan-americano de beach tênis? Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no TH Mais Esportes, que está apenas começando. Como tá recheado, hein? Hoje tem coisa aqui de mapa, nossa senhora. Bom, vamos falar do Mirassol? Vamos começar? Vamos começar. Denise tá aqui. Vamos Com falar boas primeiro do notícias. Mirassol, porque tem boas notícias. Até nós que somos santistas adoramos o Mirassol. Agora em duplo, né? Ganhando os nossos adversários. A boa fase do Mirassol continua. O Leão segue firme na parte de cima da tabela do Brasileirão. Fim de semana conquistou mais uma vitória importante. O jogo foi fora de casa, jogou na Ilha do Retiro, em Recife, e o Mirassol venceu o Sport por 2-1. O time do técnico Rafael Guanais aproveitou a expulsão de Mateuzinho ainda no primeiro tempo e abriu o placar com o Negueba. Derek Lacerda ainda descontou para o Sport e depois o Guilherme Marques ampliou para o Leão, fez o golaço, que chegou à 4ª vitória consecutiva na competição. Então vamos falar um pouquinho do Mirassol. Esse jogo, tá certo que houve uma expulsão, vocês vão comentar sobre isso, teve essa expulsão, e essa expulsão, evidente que deixou o Sport um pouco mais fragilizado. Agora, o Mirassol jogou bola, hein? Principalmente no segundo tempo, foi muito bem. Como sempre, né, Hernandes? O Mirassol, ele não decepciona. A gente já vê isso desde o começo do campeonato. Não toma conhecimento, foi para a Ilha do Retiro, a Ilha do Retiro lotada. E mesmo assim fez um belíssimo futebol, como a gente sempre vê o Mirassol aproveitando. E com essa vitória, subiu para 97% do Mirassol conseguir a classificação para a Libertadores. E o Santos, aliás, que o Santos colaborou também. Que empatou com o Botafogo. Empatou com o Botafogo, que é concorrente direto. Inclusive, o Mirassol já está a 6 pontos dentro do G4, né? Acho que o quinto é o Bahia, tem 49, o Mirassol 55 já. Então, a chance de ir direto para a fase de grupos da Libertadores também já é muito real. Que bom, né? O Mirassol é na estreia da Série A muito bem, realmente, aí, já na 4ª colocação. E com mais chances, hein, Hernandes? Um segundo tempo com o Mirassol pressionando e quase saiu com uma vitória até mais tranquila do que esse 2-1. Mas um ótimo resultado. Quem tem que se preocupar agora são os outros times. Todo mundo tá aprendendo isso. Tem que se preocupar em jogar contra o Mirassol. E depois do Palmeiras aqui em São Paulo, a segunda maior força, vejo, ó a diferença para São Paulo, a diferença para Corinthians, a diferença para Santos, essa equipe do Mirassol. É só parabenizar, de fato, o Rafael Guanais. E o Sport já foi também, né? Foi. Tá difícil. O Lanterna Sport agora, mais, eu acho que a coisa complicou. E tem um detalhe também, o time quando tá nessa fase, nada dá certo. Pode ver, não dá certo. E aí acaba perdendo mais jogos como esse aí. Mas vejo Fortaleza contra o Flamengo, né? Fortaleza deu um respiro aí, quem sabe. Respirou um pouquinho. Agora, o Flamengo também perdeu uma oportunidade de dar um pulo aí, né? Não com só o empate o do Flamengo, Palmeiras. né? Mas o Palmeiras também, eu falo que o Palmeiras perdeu a oportunidade. Também muito. Não é? Porque o jogo mais difícil era o do Flamengo. Exato. Vamos ouvir o técnico Rafael Guanais, que é o comandante do time do Mirassol, aliás.
Esse eu vou te contar, hein? Esse tá sossegado na vida, hein? Olha, o que vai ter de time. O ano que vem, batendo na porta da casa dele assim. Ô, seu Rafael, vem treinar nós. Mas e aí, jogar uma Libertadores pelo Mirassol? Tem que jogar. Eu ficaria. Não, vai depender disso aqui, ó. Já pensou? Mas vai depender disso aqui. Entra pra história, Rafael. Você vai entrar pra história. Mas vamos ouvi-lo. Vamos lá. Isso é só uma amostra do tamanho desse campeonato e como a gente precisa agradecer e enaltecer esse trabalho que o Mirassol está fazendo no Campeonato Brasileiro. A gente enfrentou o último colocado, que em nenhuma hipótese é um time ruim, é um time mal treinado, é um time descompromissado. Em nenhuma hipótese isso valoriza demais a nossa vitória, que inclusive a gente teve a vantagem numérica, a gente foi beneficiado justamente por isso. Ainda assim, o Sport, pela capacidade que tem, consegue empatar o jogo. Teve mais uma chance para empatar de novo o jogo. Eu agradeço demais a Deus por essa vitória. Parabenizo a equipe, parabenizo a todo o nosso torcedor pela manutenção da nossa colocação, por mais 3 pontos na tabela que nos aproximam desse... um sonho a gente já realizou, agora a gente está atrás desse outro sonho. Comemora, e aí a gente tem quase uma semana cheia para trabalhar pensando no confronto direto contra o Botafogo. Rafael, fique tranquilo que esse segundo sonho aí, o primeiro já conquistaram, mas o segundo sonho está perto, hein? Tá muito próximo, não é, meninos? Me admira muito o Rafael, todas as vezes que ele dá entrevista, a consciência e a humildade que ele tem com a equipe dele mesmo, e sabe aquele passinho, um passo de cada vez, mesmo estando na posição que ele está, ainda ele vai com a humildade, calma, que ainda a gente tem muito para conquistar ainda. Então, me admira muito o Rafael. E fechou o grupo, né? O grupo tá fechadinho com ele ali em busca do... sempre o próximo jogo, mas tá colhendo frutos aí, quem sabe uma Libertadores. Luquinha, tem gol do Santos. Tem gol do Santos. Hoje tem. Hoje tem 2 gols do Santos. Mas tem do adversário. Vamos ver os gols? Sempre tem. Vamos ver os gols, os outros jogos do Campeonato Brasileiro nesta rodada do Paulistão. Aliás, os gols dos paulistas. Vamos lá? Põe na tela. Com um jogador a menos desde os 33 minutos do segundo tempo, o Corinthians bateu vitória por 1-0 na tarde deste sábado e emendou a segunda vitória seguida pelo Campeonato Brasileiro pela primeira vez. No segundo tempo, aos 41 minutos, em confusão dentro da área, Charles aproveitou para completar para o fundo do gol. Final de jogo, 1-0. O São Paulo venceu o Bahia por 2-0 no Morumbi. Logo aos 6 minutos, Luciano tabelou com Mike, anotou o 100º gol com a camisa do tricolor paulista. Aos 40 minutos, Luciano deu um tapa de letra para Bobadilha, que finalizou para ampliar. Final de jogo, 2-0. No Newton Santos, empate ruim para os dois lados. Joaquim Correia foi o nome da partida. Depois de 21 jogos disputados pelo Botafogo, ele enfim balançou as redes pelo clube carioca, com direito ao gol mais rápido da edição 2025 do Campeonato Brasileiro, 22 segundos. O Santos reagiu e empatou com Souza. Porém, o talento de Joaquim Correa voltou a ser visto no Newton Santos. No melhor momento do Santos, no primeiro tempo, ele apareceu para marcar seu segundo gol, um golaço. Depois do intervalo, num pênalti bobo de Vitinho, Barreal cobrou para empatar. Final de jogo, 2-2. Em grande fase, o Vasco venceu o Bragantino fora de casa por 3-0 e engatou a 4ª vitória consecutiva. Verrete aproveitou o cruzamento de Piton, que contou com leve desvio da zaga e finalizou com o pé direito de dentro da área. Cleiton fez grande defesa, mas não impediu que a bola passasse da linha. O Vasco foi letal no contra-ataque aos 23 minutos, quando fez grande jogada coletiva e Verrete aproveitou o rebote de Cleiton em chute de Paulo Henrique para marcar seu segundo gol na partida. O Vasco chegou ao 3º gol. O colombiano Andrés Gomes puxou o contra-ataque sozinho do campo de defesa até a linha de fundo e tocou para GB, que arrematou de primeira e deu números finais ao jogo. Palmeiras e Cruzeiro não saíram do 0-0 na noite deste domingo no Allianz Parque, na briga pelo título, que continua aberta.
Dois lances polêmicos do jogo. Primeiro, a possível expulsão de Gustavo Gomes. Após a análise do VAR, o árbitro concordou apenas com cartão amarelo. E depois, o gol marcado pelo Palmeiras, que foi anulado pelo árbitro Rafael em razão de falta de Sosa em Cássio. Final de jogo 0-0. Bom, vamos pegar aqui os lances polêmicos, esses dois aí do Palmeiras, pra gente ver os gols e tal. Mas esses dois lances, tá um mimimi danado em cima disso, né? Porque agora a arbitragem com VAR... Antigamente, no passado, você tinha apenas o árbitro e os bandeiras. Agora não, entra VAR, entra todo mundo. Eu acho que acho que é falta de critério mais, Hernandes. Na verdade, assim, não é uma expulsão clara, evidente, é polêmica. Muita gente ouvi dizendo que não expulsaria. Eu, na minha opinião, é caso de expulsão. Na minha opinião, o árbitro errou. Mas o que a gente tem visto é muita falta de critério com os árbitros. Cada árbitro ele tem uma interpretação, uma ideia diferente de lances muito parecidos com outros jogos. Na verdade, precisaria ter um padrão. A CBF estabeleceu um padrão. Para lances desse tipo, todos os árbitros vão aplicar a seguinte interpretação. Fica muito diverso, então prejudica e dá muita polêmica, né? Eu, como palmeirense, eu gostaria que fosse diferente, mas eu tenho que falar, né? Eu acho que realmente o Gustavo Gomes deveria ter sido expulso, porque ele deixou um pezinho a mais ali, sim, dá pra ele ter retraído. E o lance do gol, realmente, o juiz, ele foi pela regra, a regra é clara, então não tem nem o que discutir. Não foi gol mesmo. A questão da expulsão... O Gustavo Gomes chega a acertar a bola, né? Mas eu acho que a intensidade, né? Que ele vai com muita força e acerta... Ele tentou recolher, né? Ele não dava tempo de recolher. Mas foi com muita intensidade. Não é aquele lance que o jogador vai na maldade, que não tem bola em disputa. Não é aquela expulsão clara, que o juiz vai no VAR, quem tá em casa já sabe que vai expulsar, porque ele chega a acertar a bola, né? E aí, enfim, não dá pra tirar o pé, ele foi muito forte, mas acho sim que foi pra expulsão. E como a Denise disse, o gol, né, tá na regra, tem que seguir a regra. Bom, eu só acho que o árbitro hoje, ele não tem, não é mais a decisão dele. Eu acho que ele é muito influenciado pelo VAR. Então, muito influenciado. Dá uma olhada, não foi, volta já o lance. Já vai com a tendência. Pede, então já vai pra tendência. Aí você tem 2, 3 falando do teu ouvido, a sua opinião vale. Não, e quando divulga o áudio do VAR, os caras berrando no ouvido do árbitro. Você já tem a pressão do jogo, dos torcedores, dos jogadores, agora você tem a pressão da equipe e o árbitro que vive o jogo, ele tem uma realidade diferente do futebol, diferente do que o cara que tá só assistindo pela televisão. Então... Porque se ele tá ali, expulsão, acabou. Mas não é, ele fica ouvindo aquela pressão toda no ouvido, e volta, vamos, dá um amarelo. É complicado. E tudo num tempo muito pequeno. Né? Se demora também, todo mundo pega no pé que demora muito. Demora muito. Então a situação a pior situação possível pro árbitro. Exato. Vamos ver no telão a classificação da Série A do Brasileirão. Tá lindo pro Mirassol, tá lindo. Põe. Aí! Bacana, Rony. Palmeiras 62, Flamengo 61. Palmeiras perdeu a oportunidade. Menino, se dá os dois, né? O Flamengo aqui, também. Caramba. Aí o Cruzeiro com 57, Mirassol com 55, Bahia 49. E o Botafogo 47. Todos com 30 jogos. Todo mundo igual, né? Hernandes, 9 pontos de diferença do Fluminense e o Mirassol. Pois é. Provavelmente a faixa fora da Libertadores. Olha a gordura que o Mirassol 3 jogos. Top. Tem um a menos o Fluminense. Essa vitória foi fantástica, né? Ajudou demais. Aí o Fluminense 44, Vasco 42, São Paulo 41, Corinthians 39. Corinthians também agora respirou, hein? Respirou. Vitória boa em cima do Vitória. Adorei, viu? Graças a Deus. Até que enfim. Grêmio 39, Bragantino 36, Atlético Mineiro também. Ceará 35, aí começa mais ou menos a situação daqueles que estão brigando. Inter 35, Santos 32, Vitória 31, o que ajuda o Santos, que o Santos tem um jogo a menos do que o Vitória. Fortaleza que ganhou, hein? Ganhou do Flamengo. Foi para 27, o Juventude 26 e o Sport com apenas Fortaleza 17. Tirar essa vaguinha do Santos aí, na Série A do ano que vem, já pensou? Você acha? O Fortaleza vai ganhar com a vitória contra o Flamengo, excelente. 5 pontos, né, do Santos. Tá bom. Então, não vão falar mais. Vocês estão falando muito... Mas dá Bragantino perdeu de 3? Não tem mais tempo. Bragantino perdeu de 3 do Vasco em casa. Eu comentei aqui, né? Pô, perdeu de 3. Perdeu de 3 em casa? Tomou 6. O Santos perdeu de quanto? 6. Vamos continuar o programa? Vamos continuar o programa e não fica lembrando essas coisas que deixa a gente triste. E a Ponte Preta, hein? Venceu o Londrina em casa. A gente falou, né? Passou a Ponte para ganhar o jogo. E ganhou 2-0 no sábado. Foi campeã da Série C do Brasileirão.
Brasileirão. É o primeiro título nacional da Ponte nos seus 125 anos. Chega, não dá para acreditar, né, Hernandes? Um time como esse, com a história que tem a Ponte Preta, não tendo até hoje ganhado um título nacional sendo o primeiro. Meu finado avô, que era ponte pretano, olha aí, deve estar feliz da vida com essa vitória aí da Ponte. E é verdade, né? 125 anos é muito tempo. Pô, 1900. E um time muito tradicional. Jogou Série A, deu trabalho já em Paulistão. O Santos, por exemplo, já perdeu várias vezes pra Ponte, que eu me lembro. Palmeiras. Né? Então, assim, o time que já foi por muitos anos, time da elite, não tinha um título, que coisa, né? A gente fica feliz, né? E um que talvez foi o que ela mais almejou, foi contra o Corinthians, aos 24 anos de castigo do Corinthians, que não vencia, e acabou perdendo em 77, né? Acho que foi 77. Ô, Hernandes, só um detalhe, que esse título vem no ano que a Ponte não teve uma estrutura da diretoria. Boa parte dos torcedores, né, ou melhor, a torcida que ajudou o time praticamente o campeonato inteiro, foi levantado aí mais de 50 mil reais pelos torcedores para pagar salário de jogador. E assim, no final do jogo, o que aconteceu? Festa da torcida. Não teve premiação porque não tinha como, não tinha realmente como a CBF promover ali a premiação, então foi cancelada a festa da entrega de troféu, medalhas ali para os jogadores, mas a gente pode abrir exceção, porque o torcedor mereceu. Olha ali, olha isso. Mas porque o torcedor que foi o cara que pagou para o time estar ali, então nada mais justo do que ele comemorar. A festa é dele. Levar um pedacinho da rede, não pode nem o que falar, não tem nem o que falar. É a música da Gal Costa, Festa do Interior, né? Bom, vamos pro intervalo? A gente vai pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para falar da Série B do Brasileirão. Série B tá pegando fogo lá, né? Entre 8 equipes brigando para 4 chegar o ano que vem na Série A. Já, já. Opa, de volta aqui com o nosso programa, de volta com o TH Mais Esporte, sempre juntinho com você, a gente discutindo tudo sobre futebol, aquilo que rolou no final de semana, e foi muita coisa. Aí o Bruninho, hein? Bruno Maluli, corintiano, feliz da vida, porque o Corinthians ganhou do Vitória 1-0 também, Bruno, tá todo mundo feliz. O Bruno vai falar ao vivo comigo agora sobre um atleta de Araçatuba que é campeão pan-americano sub-16 de beach tênis. Olha só. Então, vamos conversar com ele. Ele vai contar quem é, tá bom? Fantástico isso aí. Agora ele foi convidado também para a Copa das Confederações. Não é isso? Boa tarde, Bruno. Alô, meu amigo Carlos Hernandes. Boa tarde para você, boa tarde para a galera aí do estúdio. É um dia chuvoso, né? Tô aqui no Beach Spot em Araçatuba, mas quando a gente fala de esporte a céu aberto, como é o beach tênis, tem que treinar em dia de chuva, em dia de sol, e no calor de Araçatuba eu confesso que eu tô até gostando dessa chuvinha. Eu vou conversar agora, Hernandes, com ele que tá ali batendo bola com a Bruna, com a Lívia, que são as treinadoras aqui do Beach Spot, Levi Lopes Goldman. Vem pra cá, Levi, tem 16 anos, é araçatubense, e nada mais, nada menos que o número 3 do mundo na categoria sub-16. Ele também está no número 203 do mundo na categoria geral, no profissional, rapaz. Levi, muito boa tarde para você, bem-vindo ao TH Mais Esporte. Você está em número 3 do mundo. Nesse ranking tem um brasileiro na primeira posição, um italiano, e aí vem você. Eu queria saber como que é estar nessa posição na sua categoria, como que é representar Araçatuba e o Brasil nesse esporte que cresce cada vez mais no mundo. Primeiramente, boa tarde, Bruno, muito obrigado. Agradecer sempre a Deus, primeiramente, e é muito feliz estar em terceiro do mundo, né? Com os meus amigos também, o GG, que é o primeiro, parabéns a ele, muito gratificante estar nesse lugar. Muito duro, muito trabalho, tem que treinar muito, a gente treina todos os dias. Agradecer muito por isso a Bruna e a Lívia, que tem esse lugar aqui maravilhoso, que é onde eu treino. Então, elas ajudam demais, meus patrocinadores, a Heroes, o Degrau, o GFIS, que é o Gutinho, a Físio, e a minha família, que sem eles nada disso seria possível. Levi, você teve um título muito importante recentemente, né? Você foi campeão pan-americano sub-16 agora em 2025. Pan-americano significa de todas as Américas. Como que foi esse título? Ele foi na cidade de Caraguatatuba. Ó, saiu, hein? Caraguá, mais conhecido como Caraguá. Conta pra gente, como que foi chegar, como foram as partidas, conta um pouquinho de todo o clima desse torneio tão importante que você foi campeão. Esse torneio foi maravilhoso, ainda mais por ser no Brasil, ganhar pelo Brasil,
muito especial. Agradecer a toda a equipe que estava lá com a gente, de treinamento, os técnicos, os físios do torneio, os atletas que estavam representando o Brasil também. Foi especial demais, melhor torneio da minha vida. Bom, você já está jogando o ranking profissional e eu queria... Você vai ter que dar 2 recados. O primeiro é, a galera que está em casa, meio sedentária, o beach tênis é um bom esporte para sair desse marasmo ou não? O beach tênis é maravilhoso, agrega a família inteira, dá para jogar você, seu pai, sua mãe, sua irmã na mesma quadra. Beach tênis é maravilhoso, tudo de bom. O Hernandes está com o joelhinho ruim, também pode experimentar. E para terminar, eu sei que você iria jogar em Petrolina, talvez vai, talvez não vai, jogar um BT50, BT100, torneios muito grandes, na verdade. E muitas vezes falta incentivo financeiro. Você poderia dar um recado para a galera que está nos assistindo, se alguém quiser te patrocinar? Infelizmente ainda não tem muitos patrocinadores, isso ajuda demais, né? As viagens, os custos. Então se alguém quiser patrocinar, eu aqui estou agradecendo. Então tá aí. Você pode até entrar em contato com a gente aqui no TH Mais Esporte, TH Mais Esporte, ou então aqui no Beach Sport. E se você também quiser praticar esse esporte, Araçatuba tem vários lugares legais, como aqui no Beach Sport, e você deve sim começar a praticar. Levi, muito obrigado, boa sorte. Eu tenho certeza que a gente vai falar muito de você nesse esporte maravilhoso que é o beach tênis. Um abraço, viu? Muito obrigado, Bruno, pelo prazer. Foi muito bom essa conversa aqui com vocês. Estamos juntos demais. Valeu, Levi Lopes Goldman Hernandes. Ele é o 3º do mundo no Sub-16. O João Fonseca, que foi campeão, lembra que eu dei sexta-feira, que ele estava numa semifinal importante? João Fonseca foi campeão. Quem sabe um araçatubense aqui um dia chega a número 1 do mundo na categoria profissional. E você, Hernandes, está convidado a vir jogar um beach tênis. Um abraço para você, um abraço a todos aí no estúdio. Beleza, tô convidado. Ó o joelho. Ah, mas que coisa boa, né? A gente tem que dar os parabéns aí, porque é incrível, né? O Levi acabou, é o 3º do mundo. Ah, Hernandes, para nós, para os araçatubenses é um orgulho. O Levi, conheço ele desde que nasceu, desde pequenininho, a família toda do Levi. Vem de uma família de esportistas, né? O pai, o Gil, joga sempre muito bem. Então, assim, é um orgulho realmente a gente ver um menino tão novo, com um potencial grandíssimo, representando, não Araçatuba, mas representando o Brasil. E quando começa assim também, de 16 anos, já tá top 3 do mundo, é que vai pra frente. A gente fez várias reportagens sobre o Alberto, o Alessandro, que é de arremesso de peso aqui em Araçatuba, já estão disputando aí campeonatos mundiais. Então, quando começa assim, é porque vem coisa boa por aí. Que bom. E estão falando aqui no meu ponto que o topete do Levi é bem igual ao seu. Melhor? Tem que comer muito arroz e feijão. Mas tá de parabéns, tá bom. É bom no beach tênis? Prodígio. Eu queria ver você jogando com ele, Levi. Não, quero ver no beach tênis. Mas o topete dele, potencial. Prodígio. Tá bem ajeitadinho. Que coisa boa. Bom, vamos falar do Grêmio do Novo Horizontino, gente. Ficou apenas um empate em casa, jogando no estádio Jorge Ismael de Biase. Eu torci tanto pro Novo Horizontino ganhar o jogo, mas empatou em 1-1 com o Botafogo. Esse jogo foi pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Gol saiu no segundo tempo, Tavinho, que marcou seu primeiro como profissional. Mas de um erro na saída de bola, o Botafogo aproveitou e empatou com Guilherme Queiroz, decretando o placar final 1-1. Era para a vitória do Novo Horizontino, Hernandes. Foi um erro individual de fato que fez com que o time tomasse um empate. Disse até na sexta-feira que era um jogo decisivo para a equipe do Novo Horizontino. Precisava vencer esse jogo, enfrentava o Botafogo, que não vem bem na competição, mas também tem a intenção aí, o erro na saída de bola e acabou gerando aí o gol de empate do Botafogo. Uma pena, porque esses 2 pontos que deixou de ganhar em casa podem fazer falta lá na frente. Concordo com o Zé e eu acho que esse empate pode custar caro para o Novo Horizontino, até porque os times que estão ali pau a pau com eles, todos venceram. Então nós tivemos o Coritiba vencendo, o Remo vencendo, o Goiás vencendo e ainda nós temos a Chapecoense jogando hoje. Então, assim, pode custar caro para o Novo Horizontino. E o Novo Horizontino que tá 2 anos já, né, batendo na trave para subir e mais um vacilo aí. Pode custar caro realmente. Vamos ouvir o técnico Anderson Moreira, que é o comandante do time do Novo Horizontino, e ele fala um pouco sobre esse jogo. Vamos lá. Hoje não foi um dia feliz da nossa parte. Quando a gente conseguiu acertar, o goleiro desse fez pelo menos 2 ou 3 intervenções muito decisivas. Então, a gente lamenta. Agora, se a gente não tivesse criado nenhuma situação, a gente criou, deu do começo, deu do primeiro tempo, a gente já podia ter saído na frente ali, eles praticamente não tiveram nenhuma chance no primeiro tempo. No segundo tempo,
A gente já saiu também, continuou ali, e é claro, uma bola ou outra acontece. Precisamos seguir. O que eu falo assim, nosso torcedor, eu sei que está muito chateado, muito triste. Essa ansiedade, né, é normal, mas a gente está vivo ainda. Eu quero que enquanto a gente tenha algum tipo de chance, que a gente possa acreditar, confiar, passar energia positiva, porque nós estamos vivos na competição. É um resultado ruim, mas a gente tem time, tem futebol e tem condições de poder reverter isso. Fazer o quê, né? Empatou em casa, 1-1, o resultado poderia ter sido melhor. Mas vamos dar uma espiadinha na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Aí você que está em casa, você vai ver que situação complicada que estão esses 8 clubes. 8 não, tem mais uma aqui que pode entrar também, que é o Cuiabá. Olha, Curitiba com 60 pontos, ganhou o jogo dele. O Curitiba no final de semana foi para 60. Remo 57, Goiás 55, Novo Horizontino 55. A Chapecoense tem 54, Criciúma também 54. Lembrando que a Chapecoense joga hoje. Então, se ela ganhar, ela vai para 57. Já tira o Novo Horizontino, sobe ela. Então, olha como é que tá interessante isso, né? Se empatar, né? Acho que já passa. Se tem mais vitórias, né? Tem mais vitórias. Se empatar, já passa. Já passa. Aí nós temos o CRB com 51, Atlético Paranaense 50, Cuiabá 50, Avaí 48, Atlético Goianiense 48, Vila Nova 44, Operário 42, América 41, Ferroviária 39, Atlético e Clube 37, Botafogo empatou, foi para 35, Volta Redonda 34, Amazonas 32 e Paysandu 27. Olha que situação, hein? Vamos torcer e torcer muito. Não tem mais tempo, que é isso? Nada. Então, tchau. Valeu, Hernandes. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Valeu, um abraço.